esse webinar para depois poder passar para vocês também, para quem perder e tudo mais. Eu vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, mandar na caixinha de perguntas, que eu vou responder vocês durante a apresentação, tá bom? Então, hoje a gente vai falar da tabela do E-Social S2221, do exame toxicológico, do PPP eletrônico e do DET, tá bom? E aí, conforme a gente for avançando, vocês tiverem dúvidas, podem enviar no chat que a gente responde. Então, vamos começar falando, pessoal, da tabela S2221 do E-Social. O que é a tabela S2221? É uma nova atualização que fala a respeito do exame toxicológico e vai se tornar obrigatório a partir de agosto desse ano, conforme a nota técnica F1.2, número 03 de 2024. Essa inclusão visa integrar os exames toxicológicos dos motoristas profissionais. Thaís, eu tenho um motorista que me leva da casa para o trabalho. É esse. Gente, eu vou falando para vocês, explicando quem são esses motoristas profissionais que precisam do exame toxicológico ao longo da apresentação, tá bom? Eles têm que exercer a função de motorista, estarem cadastrados, né, registrados na empresa e com o CBO de acordo. Então, a tabela S2221 é o exame toxicológico do motorista profissional empregado, nas categorias de CNH, C, D e E. Então, aquele rapaz que ele foi contratado pela empresa, mas a carteira dele é B, ele dirige uma Saveiro, esse não tem obrigatoriedade de realizar o toxicológico. E como eu tinha dito anteriormente, deve estar registrado no regime CLT e no respectivo CBO, tá bom? Thaís, eu tenho dúvida sobre o CBO. A contabilidade sempre vai ajudar vocês com o CBO da função, correto? E quais são as categorias? Lembra que a gente falou C, D e E? Então, quem é motoqueiro, motoboy, esse não precisa realizar o toxicológico. Quem tem a carteira de CNH B não precisa realizar o toxicológico. Ah, não, ele dirige uma Fiorino, não tem problema. Faz pequenas entregas, não tem problema, não precisa fazer o toxicológico. Ah, não, mas a CNH dele é C e ele dirige um caminhão, um veículo com carga acima de 3,5 toneladas. Então já precisa fazer o toxicológico. Thaís, eu só tenho motorista carreteiro. Categoria E, vocês sabem, então precisa realizar o toxicológico dele, ok? Pessoal, para quem está chegando agora, eu estou explicando que o toxicológico só quem deve realizar são os motoristas com CNH C, D e E. A e B não. Motoboy não precisa. Motoqueiro não precisa. Aquele rapaz que vai dirigir a Fiorino também não precisa. Só a partir da categoria C. E o que é o exame toxicológico? É uma análise que tem o objetivo de identificar a presença de substâncias psicoativas, né, as drogas, no organismo. O exame toxicológico, ele é realizado através do pelo. Então, não é um exame de urina, não é um exame de sangue, é uma análise do pelo. E o teste avalia se a pessoa consumiu essas substâncias ilícitas, né, ou essas substâncias listadas, em até 90 dias, né, anterior a 90 dias da data do exame. Então, a partir de agosto de 2024, dia 1º de agosto de 2024, já inicia a obrigatoriedade do envio da tabela S2221 do exame toxicológico, da comunicação do exame toxicológico. E antes dessa data, quem realizou antes de 1º de agosto de 2024 não precisa comunicar. Thaís, meu motorista entrou agora em julho, fez o toxicológico, não tem problema, a gente não vai comunicar ele. Quando ele for fazer o periódico, né, daqui só 2 anos e meio, que precisa repetir o toxicológico, aí ele repete, ele faz toxicológico
A gente comunica ao E-Social. A obrigatoriedade é só a partir de 1º de agosto, ok? E quais são as regras da realização desse toxicológico? Que não tem a ver com a CNH, tá bom, gente? Ele é um toxicológico ocupacional. Thaís, ele tem um exame que ele fez toxicológico para CNH. Posso usar? Sim, pode. Mas eu já vou falar para vocês quais são as regrinhas. O artigo 61 da portaria 612 diz que o motorista precisa realizar o toxicológico antes da admissão. Então, a gente sempre fala dos exames antes da data de admissão. Ah, eu vou admitir ele primeiro, depois mandar para o exame. Não tá certo, tá, gente? Tem que fazer sempre antes. Ah, mas eu não consegui. Ótimo, manda ele assim que você conseguir. Mas o certo, o correto, é você mandar antes da admissão. Periodicamente, a cada 2 anos e meio, conforme o anexo quarto, sexto, desculpa, o anexo sexto, e no desligamento, tá? Então, na admissão, a cada 2 anos e meio, e depois no desligamento desse funcionário. É necessário fazer esse exame toxicológico. Posso reaproveitar um exame toxicológico? Pode, pode, gente, desde que ele tenha sido realizado 60 dias, até 60 dias antes de você poder comunicar. Então, era o que eu estava falando sobre CNH e CLT. Se o funcionário renovou a CNH, precisou fazer o exame toxicológico para o Detran e tem menos de 60 dias que ele realizou, ele vai entrar na sua empresa, então ele pode utilizar esse exame como toxicológico admissional, tá bom? E a partir de 1 de julho, desde 1 de julho, nós da Atlas já começamos a mencionar o toxicológico para esses motoristas no PCMSO. Isso está dentro da legislação, gente. É até para ajudar vocês que têm motorista carteira C, D e E a ficar dentro da legislação, a saber que aquele rapaz ou aquela moça, naquela data, precisa realizar o toxicológico por ser motorista carteira C, D ou E, certo? É, Vocês vão ver isso dentro do PCMSO de vocês. Quem fez de julho para frente vai constar no PCMSO de vocês. A gente vai sempre seguir essa regra do admissional, demissional e a cada 2 anos e meio, ok? Então vocês não precisam se preocupar. Eu não sei se eu se eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Vai estar lá no PCMSO quando o funcionário for fazer o exame periódico, admissional, demissional, a gente já vai saber que ele tem que realizar esse toxicológico, ok? Thaís, como é que vocês vão saber que o meu motorista é CNH, C, D ou E? Quando a gente faz a vistoria do PGR, o técnico vai sempre perguntar para vocês: seu motorista, ele possui qual carteira, né? Você tem um motorista, é o quê? É um motoboy, é um motorista de carro, é um motorista de van, de caminhão, e aí ele vai destacar lá: esse motorista tem a CNH C, ou D, ou E, e aí já vai mencionar o toxicológico no PCMSO, tá bom? Essa é a carinha do toxicológico, como vocês podem ver. De CLT empresa aqui, ó, tá marcando CLT empresa. Então aqui é um exame que deu completamente negativo, mas vocês conseguem ver quais são as substâncias que ele avalia. São anfetaminas, canabinoides, cocaínicos, metanfetamina, opioides e opiáceos. Thaís, e se tem alguma outra substância que não pega? Gente, isso daqui é de acordo com o Detran, tá? São as substâncias que não podem ser utilizadas pelo motorista que tem carteira CDE para exercer a função deles. Em caso de positivo, a empresa sempre vai saber se deu negativo ou positivo. Porém, por regra, nós da medicina ocupacional a gente não pode reter o funcionário. Então, ele vai ter um apto,
Ou um apto com restrição. Qual vai ser a restrição? Não vai poder exercer a função de um motorista carteira C, D ou E. E aí, por estratégia da empresa, a empresa decide ou mudar ele de cargo ou não seguir com a admissão dele. Bom? Agora a gente já vai mudar de assunto. Vamos falar do PPP eletrônico aqui. Esse daqui é um assunto muito comentado, né? E que deixa a gente com muita dúvida. O que que é agora esse PPP eletrônico? Só para encerrar a parte do toxicológico, antes de entrar no PPP eletrônico, então o que que a gente tem? Obrigatoriedade de realização do toxicológico pelos motoristas carteira CDI, a obrigatoriedade da comunicação desse toxicológico a partir de 1º de agosto desse ano. Quem realizou toxicológico antes de 1º de agosto não precisa comunicar, então a gente não vai seguir com a comunicação dos toxicológicos realizados antes dessa data. Ah, o meu funcionário vai ficar sem comunicar? No periódico ou no demissional, a gente comunica, tá bom? E essa é a carinha do toxicológico. E, como eu disse para vocês, o ASO não pode ser inapto por conta do toxicológico, tá bom? Não é, o toxicológico não determina a inaptidão do funcionário. Aí a empresa fica sabendo se ele testou negativo ou positivo e segue com a estratégia que for melhor para ela. Agora sim, vamos falar de PPP eletrônico, perfil profissiográfico previdenciário. Gente, para quem não sabe, o PPP é um documento fundamental para a concessão de aposentadoria especial. Quem tem direito à aposentadoria especial? Os trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos à saúde durante sua vida laboral, ok? Agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Um exemplo prático é o ruído acima de 85 decibéis. Quem fica exposto durante a vida a ruído acima de 85 decibéis, isso comprovado, tá, gente? Por análise, medição, tudo certinho. Tem direito à redução da aposentadoria, do tempo de aposentadoria, então vai se aposentar antes. E até dezembro de 2021, os PPPs eram físicos e as empresas tinham obrigatoriedade de fornecer aos seus empregados em papel, ok? O que mudou? Desde janeiro de 2022, os PPPs passaram a ser eletrônicos. E, a partir de então, ele pode ser consultado no meu INSS. Todo funcionário tem acesso ao meu INSS. Pode ser via aplicativo, pode ser via internet, via web, ok? Quem tem os funcionários registrados, né, gente? Não adianta ser um prestador de serviço, não vai ter o PPP. Quem tem vínculo de CLT com as empresas que já têm a carteira digital, né, no celular, ele pode acessar o meu INSS e as informações estarão lá. Como as informações estarão lá? A partir da comunicação da S2240, que são os agentes nocivos, que estão destacados no LTCAT. Poxa, Thaís, nunca soube para que serviu o LTCAT. Serve para isso, tá? Principalmente para isso, para destacar os agentes nocivos e dizer se aquele funcionário tem ou não direito à aposentadoria especial. E aí, no site ou no aplicativo do meu INSS, o funcionário pode gerar já o PPP dele. Gente, lembrando, só funcionário admitido a partir de janeiro de 2022. Eu tenho um funcionário que está comigo desde 1990, mas ele ainda está na empresa. As informações só vão entrar no meu INSS a partir de janeiro de 2022. Antes disso, a gente ainda precisa fazer o PPP no papel, porque as informações não foram compiladas, não tem como o governo fazer isso anterior a janeiro de 2022. Ah, eu admiti um funcionário em 2023, então já fica tranquilo, não precisa fazer o papel. Quando ele pedir o PPP, você vai falar, puxa pelo meu INSS, traz aqui para o responsável da empresa assinar, tá bom? Então, por enquanto, ainda nos processos de aposentadoria especial, é necessário o funcionário levar o PPP dele assinado pelo responsável da empresa. Então, ele gera no meu INSS, entrega para a empresa assina, entrega para ele,
ele dá entrada na aposentadoria especial dele, ok? Essa é a carinha do PPP visto pelo aplicativo do celular. Então, tem todas as informações aqui, por exemplo, nesse caso, o funcionário trabalhou em duas empresas, está trabalhando na empresa de baixo, já foi desvinculado da empresa de cima, mas ele consegue baixar o PPP dele aqui, nesse botãozinho do PDF. Baixou aqui, manda para a empresa volta com o PPP assinado. E aqui já está dizendo que a emissão do PPP de forma eletrônica tornou-se obrigatória para os períodos trabalhados a partir de 1 de 2023, ok? Essa é a cara do PPP quando você puxa na web. Então, esse PPP é de web. Tá vendo que não encontramos PPP eletrônico junto às suas informações previdenciárias. Então, esse funcionário, ou ele foi contratado e demitido antes de janeiro de 2022, ou ele é um prestador de serviços. E aí não fica lá no meu INSS as informações de PPP dele. Para finalizar o PPP, lembrando, PPP agora é eletrônico desde janeiro de 2022. As informações vêm do LTCAT, que é comunicado ao E-Social pela tabela S 2240 e fica disponível no meu INSS, tanto aplicativo como web. É possível puxar pelo celular, nessa carinha aqui, gerar o PDF, ou no ambiente web, que se ele tiver o PPP, vai aparecer aqui da mesma forma para ele baixar, tá bom? Deixa eu só ver o que aconteceu com a minha câmera. Deixa eu ver. Gente, ficaremos sem câmera. Vocês já me viram um pouquinho? Opa, volta e não volta. Não vai. Gente, vou ficar sem aparecer para vocês, mas vou seguir com a apresentação. Quem sabe no finalzinho volta. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos falar agora de DET, o domicílio eletrônico trabalhista, que vem gerando também muita dúvida no pessoal. O que é o DET? Por que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Então, o que é o DET, gente? É o domicílio eletrônico trabalhista. Então, basicamente, vocês vão entender por que eles chamam de domicílio. É um sistema do governo federal, administrado pela CIT, né, Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério de Trabalho e Emprego, para facilitar a comunicação eletrônica entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores, visando cumprir as disposições do artigo 628-A da CLT. O que diz esse artigo? Ele diz que receber por parte do empregador documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. Gente, quem já recebeu uma fiscalização eletrônica aqui sabe que como funciona. Você recebe um e-mailzinho falando assim: oi, empresa tal, eu preciso ver sua documentação tal, tal, tal. E aí você tem que responder esse e-mail para provar que você tem a documentação, certo? Senão, você pode ser autuado, até eletronicamente mesmo. O que aconteceu? O governo viu que as empresas mudam muito de pessoa responsável, muda muito de e-mail, e isso estava ficando complicado. O que eles fizeram? Eles criaram o ambiente DET, que é o det.cit.trabalho.gov.br, essa carinha aí, que vocês vão entrar com o GovBR da empresa de vocês, certo? E se cadastrar lá, cadastrar o quê? Telefone e e-mail da pessoa responsável para receber as notificações trabalhistas, certo? Então precisa se cadastrar. Thaís, eu não quero me cadastrar porque eu não quero receber essas autuações. Ótimo, você vai ser autuado duas vezes. Não faça isso. Entra lá no DET, pelo GovBR, e faz o cadastro de quem fica responsável por receber as autuações da sua empresa.
para poder responder de uma forma mais objetiva, mais rápida, sim? Gente, é importante se cadastrar no Dash, tá? Porque se vocês ficam sem receber a notificação, como é que vocês vão se defender? Se você não recebe a autuação, como é que você vai saber se você está enquadrado? Você pode ter o PGR com a gente, o LTCAT, o PCMSO. Se você receber uma autuação e não responder, o governo vai achar que você não tem. E aí vai te autuar por não ter e por não. E se você falar, não, não recebi porque eu não fiz o meu cadastro no DET. Você vai acabar recebendo uma segunda autuação pelo cadastro do DET também, tá? Pessoal, antes de finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, claro. Se tiver, me manda aqui no chat, ou pode abrir o microfone a partir de agora. E também eu queria falar para vocês sobre o curso do Valério Wagner. O Valério Wagner, ele é especialista em saúde e segurança do trabalho. Ele vai estar aqui em São Paulo, dia 13/7, de forma presencial, em Moema. E depois tem a parte, dia 20/7 tem a parte online. Então, é uma aula presencial, uma aula online. Quem tiver interesse, se cadastra no curso dele, no valeriowagner.com.br, e comparece. Ele é um gênio da saúde e segurança do trabalho. Eu sigo ele nas redes sociais, eu compareço a todos os cursos que possíveis e imagináveis, e assim, eu recomendo muito o Valério Wagner, tá bom? Gente, é isso, foi rápido, só para vocês entenderem mesmo o que que é o DET, o que que é o PPP eletrônico, como vai funcionar a S2221. Então, basicamente é isso. Se vocês não tiverem dúvida agora e as dúvidas surgirem ao longo do tempo, vocês podem mandar também WhatsApp, e-mail, que a gente responde. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. A Nova Arquitetura perguntou: uma empregada que trabalha até 3 vezes por semana precisa fazer DET? Não, Nove. O que que acontece com o DET? Todas as empresas precisam estar cadastradas com e-mail e telefone no DET, naquele ambiente do DET. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Está compartilhando? Vou voltar aqui para vocês verem. Você precisa, como empresa, Nove, entrar no site do DET, né? Que é esse det.cit.trabalho.gov.br e se cadastrar lá. Todo CNPJ precisa ter, tendo ou não funcionário, porque uma hora você vai contratar alguém. E aí contratou, tem que cadastrar a pessoa. Agora, se você é um MEI, o MEI também precisa se cadastrar. Você presta serviço, precisa se cadastrar no DET também, para ver se você não vai receber nenhuma autuação eletrônica, tá bom? Então entra lá com o seu GovBR e faz o seu cadastro, coloca lá quem é a pessoa responsável por responder às fiscalizações eletrônicas. Thaís, licença, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Thaís, eu tenho uma dúvida, eu não sei se foge muito, se eu fui muito, se eu viajei, mas eu queria saber qual que é a diferença do toxicológico ocupacional do toxicológico do Detran, e se o Detran, em alguma hipótese, ele autoriza a emissão da carteira, a autorização para dirigir, tendo algum tóxico identificado no motorista. Oi, Sheila, tudo bem? Agora que eu vi que era você. O toxicológico da CNH, o Detran ele autoriza. Quando a gente já viu muitos casos de positivo,
e ele autoriza sim a pessoa a continuar trabalhando com a CNH dele, enfim. Ou ainda dá alguma restrição, que ele retire a CNH, mas não sai lá na CNH dele apto para exercer função de motorista. Eu já vi dessas duas maneiras. Nunca vi eles proibirem pelo uso de substâncias. Isso eu ainda não vi. Agora, a diferença do CLT e da CNH, do toxicológico, é praticamente nenhuma. Só que o Detran pega no pé se você apresentar um toxicológico CLT. Contudo, eu estava conversando com o laboratório de toxicologia e eles me falaram que é possível utilizar o CLT para CNH dentro daquele prazo de 60 dias, ou vice-versa, ou utilizar o CNH para CLT dentro do prazo de 60 dias. Passou 60 dias, já tem que fazer o outro. Sheila, eu não sei se eu fui clara. Se eu não fui clara, me fala de novo que eu respondo de novo. Foi clara sim, Thaís. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguém com dúvidas? De qualquer forma, eu estou gravando. Eu vou soltar lá no YouTube. Quem acompanha a gente nas redes sociais vai ficar disponível para vocês. Quem não acompanha, Grupo Atlas Med é no Instagram. Grupo Atlas Medicina e Segurança do Trabalho é no Facebook e eu passo para vocês depois o link do YouTube dessa gravação, tá bom? Muito obrigada a todos e eu fico à disposição de vocês para quando vocês tiverem alguma dúvida. Uma boa tarde. Tchau.